Boa noite a todos. Grande alegria que nós recebemos a todos aqui. Os que vêm pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que vocês possam sentir nessa casa a harmonia, a fé, a presença de Jesus. Então vamos agora juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para mais esse encontro de harmonia e fé. Que todos nós possamos sentir a Sua presença, nos fortalecer, tanto física quanto espiritualmente. Que possamos sentir que a espiritualidade já trabalha, olhando o coração de cada um de nós que aqui está, as nossas necessidades espirituais, morais e até físicas, e nos dando, através dos fluidos salutares da cura, o que nos é necessário para que nós possamos sair daqui um pouco mais fortalecidos, tanto no nosso corpo quanto no nosso espírito. Agradecendo pelo seu imenso amor, nós elevaremos nosso pensamento a Ti através dessa oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, esse tema hoje é muito interessante. Nós tiramos a base dele na pergunta 919 do Livro dos Espíritos e também numa frase que a gente, ao pesquisar esse tema, que veio muito forte para nós, nós encontramos aqui que essa frase ela está registrada no Pronal do Templo de Apolo em Delfos. E Sócrates, filósofo grego, quando a encontrou no templo, ele a usou como base para o início da sua filosofia. Então, a gente fica pensando, assim, Sócrates entrando no templo lá de Delfos, vendo essa frase, o quanto ela impactou, porque ele começou a usá-la como uma filosofia, E a gente faz uma pergunta para a gente, o que é conhecer a si mesmo? Vamos ver o que é conhecer a si mesmo, É a habilidade de conhecer o nosso mundo interior, nossas emoções, pensamentos, medos, crenças, desejos e frustrações, e etc. Então a gente tem muita coisa dentro de nós que nós precisamos aprender a conhecer. Porque se a gente não fizer isso, a gente passa a vida inteira sem saber quem é. A vida inteira se questionando. A vida inteira perguntando por que eu sou assim. Por que isso acontece comigo? Por que as coisas não acontecem da maneira que eu quero? Então a gente passa uma vida inteira se indagando sem respostas. Então a gente precisa entrar dentro da gente e descobrir o que está dentro desse interior tão importante que é o que nós somos na realidade. Porque isso aqui é o vaso só que carrega tudo o que está dentro de nós. Nossos pensamentos, nossas ações, elas nascem do nosso interior emocional. Então, conhecer si mesmo é entrar dentro de si e se questionar. Se a vida nossa não está sendo aquilo que a gente programou para ser, que a gente sonhou, que a gente espera que seja, vamos perguntar por quê. E vamos dar uma olhadinha dentro de nós, como que a gente está vivendo. O que tem dentro de nós? Será que tem alegria? Será que tem força? Será que tem coragem? Será que tem um pouco de serenidade? Ou será
dualidade tem tristeza, dor, frustração e mágoa. Claro que dentro de nós tem um pouquinho de tudo isso, porque nós somos uma dualidade. Tudo que foi criado não foi criado individualmente, não foi criado sozinho, tudo tem seu par. Tem a luz, tem a treva, tem a dor, tem a alegria, né? Tem a tristeza, tem a alegria, tem a felicidade, tem a infelicidade, tudo tem o seu contraponto. E nós somos o resultado de tudo isso. Então nós precisamos entrar dentro de nós e aprender a equilibrar essa dualidade que existe em nós. Porque quando existe o equilíbrio dessa dualidade, nós nos conhecemos. Nós sabemos o nosso potencial, a nossa força, a nossa coragem, mas nós sabemos também a nossa fraqueza, as nossas dificuldades morais, espirituais, as nossas dificuldades até físicas. Então, se conhecendo, entrando dentro da gente, conhecendo as nossas possibilidades, começa aí a nossa vida se realizar naquele objetivo que a gente espera que ela seja. Porque a gente vai se dedicando a melhorar aquilo que não funciona, aquilo que não está dando certo, usando aquela força que a gente já sabe que possui, e aí a gente vai transformando, né, a nossa fragilidade em coragem. Mas muitas vezes nós não nos conhecemos, não temos coragem de entrar dentro de nós para ver realmente o que está lá dentro, e a gente vai se mascarando. Às vezes a gente vai se enganando ao longo da vida que está tudo bem do jeito que está. Mas aí está dentro de nós a frustração, está dentro de nós a tristeza, está dentro de nós a raiva, a mágoa. E a gente não trabalhando isso, a gente vai ser escravo disso uma vida inteira. Porque tem pessoas que passam uma vida inteira lamentando, achando que a vida não dá certo, que ela nunca vai ser feliz, que ela nunca foi feliz. Não vendo o lado positivo da vida, mas situada só naquele ponto que dá errado. É uma pessoa que não quer se conhecer, que não tem coragem de ver o seu potencial de resistência. Por quê? Acostumou-se àquela situação de dor, de tristeza, de autopiedade, porque muitas vezes ela se sente assim uma vítima da vida e passa a vida inteira como vítima. Por quê? Porque está ignorando a força que ela tem de decisão. Porque tudo na nossa vida depende da nossa decisão. Nós podemos passar uma vida inteira parados num só sentimento, esquecendo que existem várias outras camadas de sentimentos que a gente pode trabalhar. E muitas vezes tem pessoas que passam a vida inteira casadas com o sentimento de frustração, de não ter dado certo, de não ter realizado aquilo que queria, mas não tem coragem de dar um passo para tentar realizar aquilo que queria. E aí começa a culpar as outras pessoas. Sempre é o outro que é culpado. Sempre foi o outro que entrou na minha frente para bloquear o meu caminho. E aí a infelicidade vai ser sempre a parceira dessa pessoa. É muito difícil se conhecer, porque na realidade, quando a gente faz um exame, a gente sabe que alguma coisa em nós a gente ainda não conhece, que ela vai ser revelada e às vezes vai surpreender a gente. Às vezes a gente se acha muito bom, muito educado, muito cortês, muito dócil, mas tem uma parte de agressividade, de raiva, de violência dentro da gente que ainda não aflorou. Mas que se ela for provocada, numa hora infeliz em que nós não estivermos harmonizados com a nossa dualidade, a parte negativa ela vai aflorar. E ela vai se mostrar. Por isso a gente tem que estar atento ao nosso equilíbrio. Essa parte da agressividade que todos nós temos, ela não é negativa, porque ela é nossa autoproteção, mas ela precisa ser dosada por nós.
nós. Porque senão nós vamos começar a usar ela como arma de defesa. E ela não é arma de defesa, ela é arma de proteção. Né? Jesus fala, seja esperto como a serpente e dócil como a pomba. Então nós precisamos ter essa atenção quando a gente precisa se defender. Mas não precisa ser com violência, precisa ser com o quê? Diplomacia. Porque quando a gente usa violência, dá tudo errado. Então, o conhecer a ti mesmo, quando a gente vai passando a se entender, a gente vai vendo que a gente pode fazer tudo que a vida está querendo que a gente faça. Que a gente pode viver tudo, em qualquer ambiente a gente pode estar. Mas que a gente precisa estar preparado emocionalmente para estar nesses ambientes, seja eles negativos, seja eles positivos. Porque conhecer a ti mesmo é a gente enfrentar o que nós somos, sem esconder. Sem querer esconder de nós coisas que a gente não gosta dentro de nós. E nós precisamos descobrir o que não está legal dentro de nós, para quê? Para a gente pôr para fora. Para a gente tirar isso de dentro de nós, para a gente se libertar disso. Porque às vezes isso é que está barrando aquilo que a gente quer conquistar. Então, às vezes a gente está frustrado com uma pessoa amiga, com um parente, com um ente querido, a gente está magoado. Isso fica dentro da gente ali, né? Na nossa mente, no nosso coração, pesando nas nossas costas, como se o mundo tivesse nas nossas costas. E se a gente trabalhar essa libertação, isso vai nos impulsionar às conquistas que a gente quer. Porque, gente, ser feliz é muito triste. E a gente, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter infelicidade. Nós vamos ter decepções emocionais, decepções amorosas, né? Nós vamos ter perdas materiais, perdas emocionais. Isso faz parte. E a gente, quando a gente se conhece, a gente fala assim, não, eu vou vencer essa dificuldade. Está difícil, está complicado, está me perturbando neste momento, mas eu sei que vai passar, eu sei que eu vou dar conta do recado. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe que existe algo dentro de nós que pode ser impulsionado a nos auxiliar, a nos fortalecer. Algo que se chama coragem. E nós precisamos usar a coragem principalmente para conhecer a gente mesmo. Às vezes a gente se desequilibra por coisas tão corriqueiras. Às vezes a gente tem uma caneca que a gente gosta de tomar café com ela, aquela preferida. E lá um dia que não está muito legal, a caneca quebra. E a gente fica aborrecida, a gente fica triste, a gente às vezes perde até a energia vital por causa daquilo. Por causa de quê, gente? Por causa do apego. O apego exagerado, ele não é salutar para ninguém. A gente pode gostar de tudo, mas a gente não pode se apegar demais. Porque nada aqui nos pertence realmente. Tudo aqui é transitório, inclusive o nosso corpo, que um dia vai ficar aqui. Então a gente tem que se conhecer no interior para a gente se melhorar de dentro para fora. Às vezes a gente vê pessoas acumulando coisas, né? Às vezes a pessoa está acumulando as coisas materiais porque ela está carente das coisas espirituais. Porque faltou para ela as coisas espirituais. Faltou o amor, faltou o perdão, faltou a fé, faltou a coragem. Ela está compensando com o que ela pode ver, com o que ela pode pegar. Então, a gente precisa se fortalecer por dentro para ser rico por dentro. Quando a gente tem
esse conhecimento de nós mesmos, algumas coisas acontecem com a gente que transformam a gente para melhor. Porque a gente está bem com a gente mesmo. Porque a gente está em sintonia, em equilíbrio conosco mesmo. Então, a gente passa a ter mais empatia, a gente desenvolve pensamento criativo, a gente desenvolve autoestima, a gente desenvolve uma melhora de tudo que está à nossa volta, né? Aqui tem algumas coisinhas que a gente vai melhorando, né? A gente amplia a perspectiva da nossa vida, a gente melhora as habilidades, né, que a gente tem, melhora as tomadas de decisão, desenvolve qualidade de liderança, aumenta a criatividade, a gente aumenta, né? Como eu vou mudar alguém que está perto de mim, que está sendo causa da minha preocupação, que está sendo causa, às vezes, do meu sofrimento, da minha dor, se essa pessoa não quer mudar? O que eu posso fazer? Com alguém enraizado no modo de viver, de pensar, de sentir, que está satisfeito da maneira que é, que não quer mudar, mas que, ao meu ver, né, por eu amar essa pessoa, por essa pessoa fazer parte da minha vida, gostaria que ela fosse diferente, gostaria que ela fosse mais feliz, que ela fosse mais equilibrada, que ela fosse mais harmônica com a vida, mas se ela não consegue, porque às vezes não é que ela não quer, ela às vezes até quer, mas ela não consegue mudar. Ela não consegue mudar, por quê? Pelo medo de perder aquilo que ela já conquistou, que às vezes ela acha que é muito mais importante para ela do que outra coisa qualquer. Porque às vezes, para você mudar uma infelicidade que você está sentindo, uma coisa que está dando errado na sua vida, você tem até que mudar de lugar, de cidade, de país, de rua, não é? Por quê? Porque às vezes aquele momento que você está vivendo, aquele lugar que você está, não é um lugar que você se identifica, não é um lugar que você gosta. Mas às vezes, por você já ter adquirido um conforto, uma estabilidade e tudo, você tem medo, né, de mudar, de arriscar, de sair daquele lugar. E fica ali infeliz, fica ali sofrendo, fica ali aprisionado naquele sentimento. E a gente que está por perto vendo tudo isso, o que a gente pode fazer? Pegar a pessoa nas costas e levar ela para onde ela desejaria estar? A gente não pode fazer isso. E a liberdade dela, né? Então a gente tem que saber entender essas coisas. Se tem alguma consequência, alguma coisa que não depende de nós para mudar, então a gente tem que ter aceitação e esperar o momento certo, que a pessoa ou a situação se resolva por si mesma. E quando a gente se conhece, a gente vai entendendo isso, não depende de mim. Então, não posso fazer nada, vou orar. Vou entregar nas mãos de Deus e pedir para Ele que um dia haja o despertar. E confiar que isso vai acontecer um dia, nem que seja tarde. Né? Mas é assim que funciona. 4 passos para a gente praticar, né, o autoconhecimento. É o hábito de escrever, uma coisa boba, né? Antigamente a gente tinha os diários que a gente escrevia, né? Por que escrever? Porque ao escrever, você já está tirando de dentro de você alguma coisa que não está legal, né? Você já está tirando aquilo, pondo no papel, já está se libertando dessa situação. E quando a gente escreve coisas boas, que bacana, estamos registrando momentos felizes, que vão ficar guardados também ali, para alguém que nos conheceu, conhecer o nosso pensamento, conhecer o nosso sentimento, às vezes que a gente não tem coragem de falar em público com as pessoas, né? Escreve uma poesia, escreve uma frase. Está incomodado com alguma coisa, gente? Vai lá no papel, escreve aquilo, põe aquilo lá.
Não precisa mostrar para ninguém. Passou 5 minutos, aquilo clareou, aliviou aquela dor que você está sentindo, aquele mal-estar, vai lá, rasga, queima, joga fora, mas você tirou de dentro de você, já deu um passo para ficar livre daquilo. Né? Esteja ciente de suas reações mais fortes. Vamos conhecer o que está dentro de nós. O que tem de mais forte em mim? Eu sou temperamental, eu sou agressivo, eu sou nervosa. Eu já tenho um certo equilíbrio, eu já tenho uma certa serenidade, eu já sei me controlar. Vamos ver o que tem mais forte, né? Os 2 leões, os 2 lobos que a gente tem. Vai ser mais forte o que a gente alimentar. Então vamos procurar alimentar o nosso lado positivo, porque todos nós temos dificuldades a ser vencidas, mas temos qualidades também. Todos nós temos qualidades. Então vamos descobrir uma qualidade, pelo menos uma, e vamos trabalhar ela para ela ser o início, a porta da gente conseguir atingir as outras qualidades que estão às vezes sufocadas no meio das nossas imperfeições. Monitore os seus sentimentos negativos e positivos. Vamos olhar nosso sentimento, né? Nosso sentimento positivo. Hoje eu estou legal, hoje eu estou com a corda toda, hoje ninguém me segura, né? Se eu me esparramar, ninguém me junta, né? Hoje eu estou assim, estou a 1000 por hora, 220 volts. Ou então, eu estou de pavio baixo hoje, eletricidade está quase no zero. Estou um caco, estou um trapo, não estou me aguentando. Vamos ver o que está dentro de nós, vamos ver o que está de positivo e negativo e vamos trabalhar. Porque o positivo e negativo está dentro de nós. Vamos trabalhar, vamos ver se a gente fortalece um pouquinho o positivo, porque acho que ele nos impulsiona um pouco mais. Né? Foque em um aspecto de mudança, né? Pelo menos uma coisa, gente. Não precisa mudar tudo de uma hora para outra, não precisa realizar tudo num dia só. A mudança nossa, interior, do conheça-te a ti mesmo, é lenta. Hoje eu tiro uma coisinha, amanhã outra. Vou limpando minha casinha mental, vou limpando meu porão escondido lá, cheio de coisas que eu aprisionei lá, que eu não gosto que aflora. Vou limpando, vou tirando. Vou entulhando dentro da... Né? Vou chamar uma caçamba, pôr na porta de casa e vamos tirando os entulhos. Vamos colocando lá fora. Para que passe alguma coisa e leve embora. Isso só nós podemos fazer, ninguém pode. Alguém de vocês aqui gosta quando a mãe, o pai, a esposa, o esposo vai lá e dá uma faxina lá e joga coisas que você guardou há 400 anos atrás? Fica todo mundo bravo. Pode ser um pedacinho de papel, né? Um bilhetinho que alguém deu com carinho. Para ele não tem importância, vai lá e joga fora. Mas quando a gente vê, nossa senhora, o mundo cai. Então essas faxinas somos nós que temos que fazer, ninguém pode fazer pela gente. Para a gente terminar aqui, eu vou lembrar aqui uma frase de Santo Agostinho, que perguntou para ele, né? Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? O sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Concebendo toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo, qual é o meio de conseguir isso? Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando na terra, no fim do dia. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Aquele que cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e perguntasse o que fez de bom ou mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo,
adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acredita em mim, Deus o assistiria. Interroga-vos sobre essas questões e perguntai o que fizeste e com que objetivo agiste em determinada circunstância. Então, é perguntar para a gente, né? Para a gente mesmo, fazer essa pergunta. Analisar a nossa vida, analisar o nosso dia, analisar as nossas atitudes e ver o que a gente pode melhorar. Tem uma coisa aqui também que ajuda muito a gente para a gente se conhecer, que é as três primeiras de Sócrates, que é a verdade, a bondade e a necessidade. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente perguntar, eu devo, eu quero, eu posso, né? E a verdade, a gente quando vai fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, pergunta, realmente isso é verdade? Tem certeza que é verdade? Principalmente se for em relação ao outro, né? Aí está a verdade. A bondade deve ter verificado os fatos e isso pode fazer bem a alguém, a gente verificar, né? Se isso vai fazer bem, se isso é necessário, se isso realmente vale a pena da gente, né, tomar uma atitude. E a necessidade, né? Pensa bem se é necessário contar tal fato, se isso, né, resolverá o problema, né? Então a gente fazer essas perguntas, se questionar, porque conhecer a ti mesmo é ter o total domínio sobre o seu interior e fazer dele a nossa força e fazer dele o nosso caminho evolutivo, né? Então fica aqui hoje para nós esse aprendizado. Essa pessoa que vos fala aqui ainda está procurando se conhecer. Ela ainda busca nela respostas, como todos nós aqui, mas tem muita vontade de estar fazendo o seu melhor. Tem se esforçado bastante para tentar fazer o seu melhor. Isso é se conhecer. É não ter medo, né, de se enxergar. É se enxergar como se é e se ver que ainda precisa se modificar, fazer o possível para que isso aconteça. Então vamos agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui. Sabemos, Pai, que a reencarnação é a nossa oportunidade evolutiva, que estamos aqui encarnados para nos conhecer, para revelar espiritualmente o que já adquirimos em todas as vidas que já vivemos e trabalhar para que nessa vida tudo aquilo que não conseguimos realizar no passado possa ser realizado, principalmente a nossa reforma íntima. Então que possamos contar com a sua ajuda, com o seu amor, com a sua misericórdia, para que em passos lentos ou apressados, segundo o merecimento e a vontade de cada um, possamos realizar o objetivo dessa vida, que é nos conhecer. E nos conhecendo, que nós possamos te amar cada vez mais, que possamos ter o espírito de gratidão e possamos contar com a sua presença amorosa no coração de cada um de nós. Que essa noite de harmonia e fé possa ser encerrada com grande alegria e suavidade no nosso coração. Que possamos sair daqui com um pouco da paz que viemos buscar e que possamos também dar ao nosso irmão essa paz, dar ao nosso irmão o amor que temos e dar ao nosso irmão o auxílio que ele necessita. Que julguemos menos e sejamos mais compassivos. Que tenhamos paciência e menos intolerância. Que tenhamos amor, sobretudo amor no nosso coração. Que essa noite seja uma noite abençoada pela sua misericórdia e pelo seu amor. E que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja.